Oi, crianças, tudo bom? Nós vamos continuar nossa aula falando sobre as plantas, né? Nós estamos na unidade, no capítulo 8, conhecendo as plantas, e na última aula nós pedimos para vocês observarem essa ilustração e dizer o que vocês viram, não é? O que vocês observaram nessa figura? Nós vemos aqui uma menina, né, uma criança, e ela está comendo uma fruta, né, uma banana, e tem uns passarinhos aqui também ao redor dela, e tem muitas plantas ao redor dela, né? E você acha bonito um lugar com plantas ou você acha melhor um lugar sem plantas? Como é que você se sente? Você se sente bem em um lugar que tem plantas ou você se sente melhor em um lugar onde não tem plantas? Eu gosto de estar num lugar com plantas, por isso que na minha casa tem muita planta, muitas plantas pequenas assim, vasos grandes, né, plantadas no chão mesmo, tem um pé de limão. E aí as plantas deixam o ambiente mais fresco, o ambiente mais acolhedor, o ambiente mais gostoso, a sombra. Já pensou você estar num quintal desses e não ter nenhuma planta? Fica mais quente, não tem sombra nenhuma. Então as plantas elas ajudam a fazer com que o calor diminua, né? O clima fique melhor, né? E principalmente nós que moramos aqui na região Nordeste, tem muito sol, né? Então, todo mundo sabe que as plantas precisam, né? Para elas viverem, elas precisam de cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com as plantas, né? Então, na página 83, ela fala, né, das necessidades das plantas, que as plantas precisam de quê? Que palavra é essa? Água. As plantas, assim como as pessoas, elas precisam de água para sobreviver. Se você tem uma planta em casa e não joga água, ela vai morrer. Para ela ficar viva, verde, assim, ela precisa de água. Por quê? Porque é o alimento, ela se alimenta através da água e do que está no ar, né? Elas precisam de luz e de sais minerais que estão lá no solo. O que é solo? É a terra debaixo, né? Aqui é o solo, onde as plantas estão fixas, né, plantadas, às vezes elas nascem, né, porque os passarinhos, eles conseguem levar as sementinhas das plantas de um lugar para outro. Os passarinhos pousam nas flores e aí eles levam para outros lugares e aí, geralmente, as plantas nascem assim, através do vento, através dos passarinhos, né, que levam as sementinhas das flores e acaba plantando, né? E aí, existem plantas, né, que precisam de muita água. E tem outras que não. Por exemplo, os cactos, eles precisam de pouca água e eles podem viver em lugares secos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o mandacaru, que é uma espécie, né, de cacto, e que ele sobrevive sem água, ele consegue armazenar água, né? E outras plantas não, elas precisam de água, né? E aí, as plantas, para elas, nós vamos ver que as plantas, elas existem algumas partes delas, né, que nós precisamos aprender
as partes da planta. Existem as plantas terrestres, né? Que por quê que são terrestres? Porque elas estão fixas no solo, como por exemplo a orquídea, né? Isso aqui é em São Paulo. Os pinheiros, né? Em Santa Catarina. Então, já aqui são plantas aquáticas, como essas plantas aqui, né? Os aguapés. E essa outra planta aqui, nome elódea, ela vive na água, presa no fundo dos lagos e nos aquários. São os tipos de planta. Essa aqui é o aguapé. Na verdade, esse aqui é ninféias. Elas flutuam. Vocês já devem ter visto aguapés aqui no Rio Poti. Tem um período em que tem muito aguapé, né? Então, ela é uma planta flutuante e suas folhas ficam na superfície e as raízes ficam debaixo da água. Ela não sobrevive em clima frio, só climas quentes como o nosso. E aí, nós precisamos aprender que as plantas, elas têm suas partes, né? Existem plantas que... Então, nós vamos aqui para a parte das plantas, no capítulo 9. Então, aqui nós temos um exemplo de uma planta que é uma mangueira cheia de mangas, né? E a criança está dizendo aqui, no ano passado, comi muitas mangas dessa árvore. Nós estamos na página 92, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma planta que ela tem todas as partes dela. Ela tem raiz, caule, folhas, tem flores, né? Quando ela vai nascer as mangas e o fruto, né? Então, outra criança diz, que delícia, manga é minha fruta favorita. Eu também gosto muito de manga. Então, as plantas, crianças, elas geralmente nascem, né, através de uma semente, e algumas não é através de semente, mas a maioria é por sementes. E ela tem 5 partes. Então, nós vamos olhar aqui, né, e as partes da planta quais são? A raiz, que é o que fica debaixo da terra ou debaixo da água, né? Caule, que é essa parte aqui, olha. O caule é o que sustenta a planta, né? Olha aqui o caule da planta, né? As folhas, vocês sabem o que é, tem folhas, né? Tem folhas aqui. As flores, né? Que vêm geralmente antes dos frutos. E as sementes que ficam dentro dos frutos, né? Existe uma fruta nossa que a semente não fica dentro, nós geralmente comemos a semente, que é o caju, né? Então, o caju é uma fruta diferente. Pesquise para você saber qual é a fruta. É a castanha ou é o caju? E aí, aqui a gente tem um exercíciozinho para nós escrevermos. Aqui é um pé de feijão, né? Nós vamos escrever as partes que a planta apresenta em cada etapa. Então, aqui, qual é a etapa que a planta tem? Praticamente ela só tem, né, essa parte aqui. Depois ela está crescendo, ela tem já essa parte aqui, que é o caule. Aqui ela tem a raiz e o caule, né? Aqui ela tem a raiz e o caule e as folhas. Aqui também ela tem folhas já. Tem raiz, caule e folha. Aqui ela tem raiz, caule e folhas também. E aqui ela já tem raiz, caule, folhas e flores, né? Já tem umas florezinhas aqui. E aqui ela já tem a raiz, o caule, as folhas e os frutos, né? Porque as flores se transformaram em frutos, né? Já tem sementes também. Com essas sementes de feijão, ele já pode, né, plantar
outros pés de feijão. Então, nós precisamos aprender essas partes da planta. E vocês vão responder aqui essas partes das plantas que tem nesses espaços aqui, tá legal? E na próxima aula a gente vai começar a ver cada parte da planta, o que acontece, né? Os tipos, né? As diferenças e também perceber que tem plantas que não tem todas. Tem plantas que só tem a raiz, o caule e as folhas. Ela não tem nem flores e nem frutos, né? E nem vão ter sementes. Às vezes ela tem também flores. Então, vamos ler nossas páginas aí do livro, vamos observar nossas plantas e vamos cuidar das nossas plantas, tá bom? Porque as plantas são seres vivos, elas têm vida, elas nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem e vão morrer um dia. Mas se a gente cuidar, a árvore pode ter muitos anos. Tem árvore que pode ter 200, 300 anos, né? Ela pode viver muito tempo se ela for bem cuidada. E nossa obrigação é cuidar das plantas, é plantar para que nosso clima fique bem mais gostoso de viver, tá bom? Então, vamos responder aqui essas páginas 92 e 93 a partir das leituras e do que a gente está conversando sobre as partes das plantas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.